Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais um programa inédito. Nós falaremos hoje sobre a imunologia, alergologia. Dá para ver aqui, né, mais ou menos. Quem é mãe e pai presente também no dia a dia das pessoas sabe muito bem o que é isso. Mas ele é médico e especialista nisso e graças a ele, meus filhos tiveram cura da asma e bronquite. Eu sou muito grato a ele e eu pedi para ele vir gravar e trazer esse conhecimento para você aí de casa, porque realmente isso aqui vai ser um tutorial de como usar no dia a dia e ajudar a pessoa. Seja muito bem-vindo, Mauri Senise Júnior. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Um programa tão importante, de renome na nossa cidade, né? E que, por objetivo, tem de ajudar as pessoas aí na saúde. Eu lembro que a gente fez uma consulta contigo, e aí meus filhos foram identificados com asma e bronquite, e você passou algumas dicas para a gente. Aí você falou assim, ó, teu filho tem que lavar nariz. E aí me fala que a medicina é baseada em evidências e por que é importante lavar o nariz de pacientes que, no meu caso, tinha bronquite, né? Formava muita secreção. Então fala um pouquinho da importância de lavar o nariz e esse produto, como que usa. Acho que antes até de falar da lavagem em si, acho que é importante a gente lembrar sobre a asma, né? Então a asma é uma doença muito prevalente no mundo. Hoje ela atinge 300 milhões de pessoas, né? No Brasil, 20 milhões de pessoas são acometidas entre adultos e crianças. Acaba gerando 350 mil internações por ano nos hospitais, né? Fora uma média de 5, 6 óbitos por dia. Então, assim, é uma doença muito importante para a gente estar discutindo, estar conversando, né? E o que os estudos mostram, né? Dentro dos asmáticos, 30% tem rinite. Então, a rinite acaba sendo uma inflamação crônica da mucosa nasal, né? Então, a gente tem aqui os cornetos nasais, a mucosa, né? A rinite acaba sendo uma inflamação crônica dessa mucosa, aonde o paciente acometido acaba tendo formação de secreção, entupimento, espirros, né? Coriza, às vezes dificuldade no olfato, né? E aqui é a porta de entrada do nosso organismo. A função do nariz acaba sendo aquecer e filtrar o ar, basicamente, né? O que os estudos mostram para a gente? Quem lava o nariz com frequência, quem faz a higiene nasal, que normalmente a gente recomenda que se faça 2 vezes ao dia, aumenta o controle da rinite, diminui o número de infecções, né? Então, é um ato simples que você acaba fazendo aí no dia a dia que faz toda a diferença. Eu aprendi fazendo no meu filho e eu mesmo faço em mim e eu sinto os benefícios disso, tá? Porque assim, é o primeiro inverno que meus filhos não ficam doentes. Então, foram graças a seguir tratamentos, então eu queria que você explicasse. Então, primeira coisa, é a importância de lavar o nariz. Então, a primeira coisa é a lavagem nasal diária. Então, isso você vai estar eliminando vírus, bactérias, alérgenos, então pólen, pelos de animais, restos de animais, poeira, ácaros. Então, fazendo essa lavagem, você elimina o contato do alérgeno direto com a mucosa e acaba evitando automaticamente que ocorra a resposta alérgica. E para quem é mãe e pai, para que serve isso daqui? Explica para gente e a importância disso para usar em crianças. Então, esse é um dispositivo, é o espaçador e a máscara, né? Aqui é a máscara, prolongador, bocal, espaçador. Então, esse é um dispositivo muito importante para o tratamento do asmático, né? Então, o paciente que tem asma, dependendo da gravidade, ele vai usá-lo diariamente, 1 ou 2 vezes ao dia. E o paciente que às vezes tem aquela asma intermitente, que são crises bem espaçadas, ocasionalmente vai usar, às vezes, algumas vezes por dia, até a saída da crise. E como que é o uso certo disso? Porque você pega muitos casos, você já falou para mim, ó, estou fazendo o tratamento, mas não está dando efeito, tá? Como que você usa? Aí você pergunta para o paciente mostra e às vezes está errado. Como que é o uso correto disso? Então, por exemplo, nós temos uma bombinha, pessoal, tem aqui, está tampado o nome das marcas, mas, por exemplo, está aqui, ó, bombinha, né? E às vezes você indica essa bombinha, às vezes você usa outra bombinha. Mas eu quero saber o modo correto de usar. Então vamos lá.
Como é do que? Modo correto, a primeira coisa... Destampar. Quer que eu destampe? Você destampa a bombinha. Tá. Ok. Deixa aqui. Ah. E aí chacoalhar 2, 3, 4, 5 vezes. Chacoalhar. Pro medicamento, ele acaba se homogeneizando no gás que tem aqui dentro. Isso. Porque se você aplicar diretamente, não vai estar homogêneo. Ah, então Então tem que... sempre tem que, 2, 3 vezes, você chacoalha, encaixou. Se for criança menor de 5 anos, né? Aí você vai colocar no nariz. Posso colocar? No nariz. Deixa eu colocar. Eu quero colocar para mostrar como que é feito. Coloca no nariz da criança. Isso. Tem que estar bem tampadinho, tem que pegando o bem. nariz e a boca. É que essa é de criança, né? Mas aí Isso. Apertou, vai sair então seria o medicamento. Aí aperta. Eu tô com a máscara aqui. É isso. Tá? Esse dispositivo só tá com ar, tá? Ele não tá com medicamento. Então eu vou reproduzir como faria em casa, tá bom? Então me explica. Eu ponho no nariz. Encaixou, vedou bem, pegando o nariz e a boca. Apertou, vai sair. Aí você conta 10 respirações. Ou às vezes criança menor, a gente orienta, conta até 30 segundos, que vai ser o suficiente para ela respirar pelo menos 10 vezes. O pessoal confunde muito achando que são 10 segundos. 10 segundos é para criança maior, que acaba usando o medicamento de uma outra forma que a gente vai mostrar também. Foram 10 respirações. Isso. Eu fiz 10 respirações. Isso, essa para criança pequena. Isso. Se a criança, se você não está contando a respiração, esperar 30 segundos. Ou conta 30 segundos na mente. Conta 30 segundos na mente. Essa é a criança pequena, que ela não tem a coordenação motora ainda de inspirar e segurar 10 segundos. Então, se fosse um adulto, ele já usa a bombinha. Pode usar direto, mas o mais recomendado é usar com espaçador. Ah, com espaçador. Com mesmo espaçador. Adulto. Mesmo e aí adulto. tira a máscara. Você retira a máscara e coloca a boca direto no bocal. Aqui. Esvazia o pulmão, coloca no bocal, apertou, puxa, aí você conta 10 segundos. Pronto, expirou. Essa é a maneira correta. Esse é um pup. Esse é um. Então, Por exemplo, são 2 puffs 2 vezes por dia. Então você faz isso, aguarda uns 30 segundos e repete o procedimento. Tá. Então um grande erro comum é você pôr isso na boca, né? E aí ele faz assim, 2 ó. vezes. Vamos supor que eu tô na boca, faz assim. É o mais frequente. Isso é errado. Tá? Não é assim que faz. Você põe na boca e aperta 2 vezes. Você inspira, né? Expira, Isso. põe a boca, chupa, Inspira, espera 10 10 segundos. Isso. Numa criança... Ela não vai ter essa capacidade. Não, então, por aí isso que você usa a máscara e veda bem. Isso. E um cuidado muito grande, porque é importante essas explicações, é que às vezes o pai e a mãe estão agoniados, porque dá uma agonia. A criança fica lá, às vezes, fazendo aquele gatinho, né? Sim. Que é aquele assobio, parece um gatinho, né? Que tem. Explica o que é o gatinho para as pessoas entenderem. Então, o Por que faz aquele barulhinho? Então, é popularmente conhecido como gatinho, mas é o broncoespasmo. É o bronco inflamado, com secreção, fechado, onde o ar entra com dificuldade e sai com dificuldade. É aí que faz o barulho. Então, pessoal, o jeito certo de usar essa bombinha é assim. Quer ver uma outra coisa muito simples? Isso aqui é um medicamento, tá certo? Que é comum, né? O médico prescreve para você colocar na narina. Explica para nós um erro comum que eu também cometia. É uma coisa simples, tá bom? A gente não vai mostrar o medicamento, mas explica para nós o que Um que é. erro muito comum, né? É o paciente querer... Ele vira o medicamento pro septo nasal, para a direção do septo, para o meio. Está totalmente errado. Você vai estar injetando o medicamento no septo, onde ele não vai absorver, risco de sangramento gigante. Né? Qual que é a maneira correta? Você introduz a ponta do dispositivo e vira para a lateral. E daí você vai atingir os cornetos, que é onde a gente quer que o medicamento acabe agindo. Então eu quero que você explique, como se eu fosse um paciente, como que eu vou fazer. A maneira correta e prática. Tá. Mão direita, narina esquerda. Então você introduz, pode até levantar um pouquinho a asa do nariz, na direção do olho. Aqui, ó. Puxa. Escapou. Tá. E do outro jeito? E do outro jeito a mesma coisa. Tá. Puxa.
Tá bom. Eu tenho rinite, então eu posso usar. Tá bom. Pessoal, a gente está mostrando na prática porque é o seguinte, o objetivo do programa é você em casa usar da forma certa. Então, é colocar nessa narina, nessa mão, aqui mão nessa direita, narina direção. esquerda. Essa outra mão nessa direção. E o erro, meu nariz sangra quando eu uso isso. Por quê? Está enfiando em direção ao septo nasal. Ao septo nasal. Então, veja, gente, é uma coisa simples, mas você sabia isso em casa? Você sabia? Será que esse programa não veio para te ajudar nisso? Meu filho não melhora, não melhora. Por que não está melhorando? Então, veja, são cuidados pequenos. Por isso que eu chamei o doutor aqui, porque às vezes ele pega lá, o médico prescreveu, certo? Fala, tá bom, usa aqui para mim, mostra o que você está usando. A maioria das vezes que a gente pega um caso que não está evoluindo bem, que já está com medicamentos de qualidade, potentes, o paciente não controla, na maioria das vezes é erro na administração do medicamento. Não parece, o tempo voou, mas nós estamos encerrando o primeiro bloco, a gente vai para um leve break e já voltamos para o segundo bloco, com o Dr. Maurício Senise Júnior, que está explicando para a gente a forma correta de usar os medicamentos. E nós vamos tirar mais dúvidas sobre intolerâncias e alergias. Vem comigo, só aguarde o break rapidinho, já voltamos. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Dr. Maurício Senise Júnior, ele é imunologista, alergologista. E uma dúvida que muitas pessoas têm, qual a diferença de intolerância e alergia? E a importância de investigar os dois, quando o paciente não reage a um tratamento de alergia. Bom, a alergia alimentar ela é bem prevalente também no nosso meio, acaba atingindo quase 8% das crianças, em menor frequência nos adultos, em torno de 2 a 3%. Então, uma reação alérgica é uma reação IgE mediada, é uma reação imunológica. Então, onde o paciente entra em contato com o alérgeno, esse alérgeno é identificado pelo anticorpo, né? Acaba entrando em contato com a célula e degranulando e ocasionando toda a reação alérgica. O quadro de intolerância é uma reação, né, adversa não alérgica, então não IgE mediada. Onde hoje nós temos disponível, né, no mercado alguns exames. As intolerâncias mais frequentes hoje no nosso meio acaba sendo intolerância à lactose e ao glúten, muito frequente, né? Temos exames para estar investigando, mas basicamente para investigar outras intolerâncias alimentares temos o A200, que é a dosagem de IgG4. Clinicamente, existe a diferença de alergia e intolerância. Então, quais os sintomas que o paciente tem quando é uma alergia e quando é uma intolerância? Então, normalmente, quadro reação alérgica, o paciente, na maioria das vezes, vai ter uma reação meio que imediata. Entrou em contato com o alérgeno, vai começar a espirrar, coçar, né? Pode dar urticária pelo corpo, pode dar crise de asma, né? Desencadear a piora da dermatite, crise de tosse, de espirros. O quadro de intolerância, normalmente é um quadro onde o paciente vai ter mais dificuldades gastrointestinais, principalmente. A dificuldade na digestão pode ocasionar produção excessiva de gases, alteração no padrão das fezes, né? Refluxo, gastrite, e outros sintomas, enxaqueca, dores no corpo, né? Indisposição, né? São outros sintomas normalmente não imediatos, são mais tardios, vamos dizer assim. Sim. No caso, você investiga ali leite e ovo e outros derivados, que os alimentos que mais causam alergia nas crianças... Leite... leite, ovo, soja, trigo, peixes e amendoim. São os disparados que mais causam reação alérgica na criança. E aí, existem as variações do leite. Isso. Quando você pede, fala um pouquinho o que é o exame chamado RAST, né? Aí tem RAST para tal coisa, coisa. Quando a gente pede o exame RAST, a gente especifica a proteína que queremos investigar e encontrar. Então são 3 proteínas principais que nós pedimos. Então a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. O paciente que vem muito alterado para caseína e beta-lactoglobulina tende a ser paciente mais grave. Paciente que vai ter um prognóstico pior. O paciente que normalmente ele tem um aumento maior da alfa-lactoalbumina, normalmente tem um prognóstico melhor. Então ele vai tolerar antes, ele vai ter a cura antes, né? Normalmente com 1 ano e meio, 2 anos, a chance de ser curado é grande. Agora o paciente que está estourado em caseína
ou beta-lactoglobulina, é paciente que normalmente você já orienta os pais, vai ter provavelmente uma melhora mais tardia. E casos dos pacientes que têm ali uma asma, uma bronquite, você dá uma vacina, que é uma agulhinha pequenininha, né? Uma agulhinha de insulina, que meus filhos fizeram, e o primeiro inverno da minha vida, que meus filhos... Teve um ano que eu não lembro quando eu não dei antibiótico, porque você ia falando, seus filhos são asmáticos, tira todas as cortinas, tira todos os bichinhos, tira tudo, tal. E a gente identificou ali que tinha alergia a ácaro, né? Tinha alergia a leite, tinha alergia a ovo, e tinha intolerância a leite e intolerância a ovo. Então, veja, a dupla combinação ali, não só de alimentos, mas também de fatores inflamatórios. E aí eu, relutante, fui lá e fiz as vacinas. Me fala dessas vacinas e a beta-2-glucana, é isso? O que tem nessas vacinas e por que é tão importante? Assim, hoje nós temos disponível a imunoterapia por imunoestimulação, a partir de um açúcar, que é essa beta-2-glucana. Né? A beta-2-glucana, ela é ligada ao um alérgeno, e ela vai facilitar a apresentação desse alérgeno para a célula apresentadora de antígeno que nós temos. E essa célula apresentadora de antígeno, ela que vai estimular as células T reguladoras. Tá, então vamos explicar de novo, porque esse foi um divisor de águas. Na terceira vacina, meus filhos não tiveram mais nenhuma crise, nada. E até esporadicamente eu consigo dar um sorvetinho, uma coisa para eles, e se eu não abusar, eu tenho ali um controle e meu filho consegue comer um pouquinho. Mas então é um açúcar, beta-2-glucana. Isso. Que ele faz o quê? Ele se liga ao alérgeno que você está tratando, que indicou para o paciente, dependendo dos resultados dos exames. Então a vacina é em cima do resultado do exame e da alteração. Não é uma coisa só para todo mundo. Você tem... Não. Existem outras vacinas, por exemplo, a que você falou da candidíase. Tem paciente que tem infecções de urinas de repetição. Isso. Mulheres que têm 3 ou mais, a gente já considera que tem infecções recorrentes, né? Então aí já é uma vacina imunoestimulante. Então essa vai ser igual para qualquer mulher que chegue com esses sintomas, com essas queixas. Né? Não vai ser específica. Do quadro alérgico, aí você tem que individualizar. Entendi. O paciente é alérgico aos ácaros, né? Aí você pode fazer uma vacina. A imunoterapia para ácaros, por exemplo. Normalmente o protocolo são 2 anos, né? Você acaba aplicando a agulhinha bem fininha, bem pessoal. Fininha, é na lateralzinha não sangra, aqui, né? Não dói. É. A criança, na verdade, nem sente. E aí você faz uma aplicação a cada 2 meses. Isso foi um grande passo para o paciente se fidelizar ao tratamento. Porque os estudos mostram que o paciente que faz imunoterapia, só 10% finaliza o tratamento, que acabam abandonando no meio. Mas porque melhora e para, né? É a principal. Meu paciente melhora, para. Mas o que é recomendado é importante frisar. São 2 anos, normalmente você faz uma dose a cada 2 meses, então são 12 aplicações, 6 por ano. E no terceiro ano, que é o ano de manutenção, você faz uma aplicação semestral. Tem um nível de resposta de melhora em torno de 80% a 90% dos pacientes. 80% a 90%. E eu sei que, porque assim, quando o filho entra em asma, a gente fica no desespero. A gente é muito comum esse gesto. Pai e mãe fala assim, ai, por favor, faz esse feito. Porque tem uma hora que você já passou pro antialérgico, né? Aí depois você vai pro corticoide, aí o corticoide não adianta, você vai pro antibiótico, e no antibiótico você tem que rezar ainda para funcionar. Porque se você não identifica os fatores que estão inflamando e continua dando, é um Deus nos acuda e tem que ir para o hospital. E quando escapa a dieta, depois vem a conta. Escapa a dieta, vai bomba. E aí eu quero dar um toque para vocês. Quando o filho vai visitar alguém, né? Sei lá, um parente próximo. Avó. Vó, tio, o parente próximo. Tem que respeitar a dieta, não tem? Tem. Então, pais, às vezes, que não são separados, né? Vocês são separados com marido e mulher. É um grande problema. Pai e mãe continuam unidos para fazer o filho dar certo. Então, quando vai na casa de um do outro, tem que respeitar o quê? A dieta que o médico faz. Por quê? Porque, ele dormiu bem. 1, 2 dias deu a dieta errada. A bomba aparece, então ficou sábado, domingo. É uma queixa frequente das mães. Meu filho foi pro pai na sexta-feira e chegou na segunda-feira todo encacado. Mas ele dormiu bem aqui. É porque foi inflamando e a bomba estoura. Sexta, sábado, domingo, aí a bomba estoura na segunda com a mãe. Então, pessoal, é importante respeitar a dieta. Aí respeitou a dieta, fez o tratamento. Aí
Existem as vacinas. Existem as vacinas. Eu usei isso, realmente é absurdo a melhora. Como eu disse, foi o primeiro inverno que meus filhos não tiveram. Nem rinite, nem bronquite, nem asma. Sou uma figura pública. Então, não teria por que expor meus filhos se eu não acreditasse no que eu estou falando. Eu estou falando testemunhal. Eu fiquei 24 anos da minha vida com asma e bronquite. Do 0 até os 24 anos. Até descobrir o que me inflamava, até descobrir o que tinha problema, porque muitas vezes era a questão da intolerância, que eu não tratava. Então, eu fiz os exames. Eu tirei o que era alérgico, né? Que é o RAST. Mas eu continuei com coisas que me inflamavam. E, cara, se eu for mostrar meu exame, era alface. Entendi. Não como mais alface. Era alface, não podia com alface. Minha filha deu intolerância a batata, frango, carne de frango. Ela ama coraçãozinho de frango, carne de frango. Batata e inhame. A Fernanda caprichava na dieta, assim, sabe? Tudo rico, sabe? Inhame, tal. Aí a gente tirou também a melhora de muco, diminuiu absurdamente. Então não tinha o intestino perturbado, mas tinha uma reação inflamatória aqui na parte das vias aéreas. E o que eu gosto muito foi o vascular, né? A evidência. Ó, tem aqui alergia, a IgE, a leite, ovo, tal. E é incrível que o meu filho mais velho, ele tem os valores mais elevados de RAST. Então ele tem uma reação mais rápida quando viola a dieta. Então ele tem mais tendência a ter um... A minha filha tem alteração no exame, mas também não é tão alta, é baixa. Então ela se expõe um pouco mais, ela tem uma reação mais leve. Mais breve. Mas é isso. Pessoal, então o objetivo desse programa, Maurício Senise Júnior veio aqui para explicar, primeiro, a forma correta de usar isso. Segundo, a medicina é baseada em evidência. A higiene nasal realmente diminui. Terceiro, é como usar, tá? É para o lado. Inverteu a mão, colocou. Não é lá em cima, sangramentos. E existem as vacinas que vão ajudar no caso de uma infecção urina, candidíase de repetição, tem as vacinas. Você de casa, espero que tenha gostado. Se puder, divulgue nosso programa, divulgue para mais pessoas como vai fazer. Esse programa é reprisado no Flemingcast, que é no YouTube/Flemingcast. E você tem como compartilhar esse link e divulgar para mais pessoas. Obrigado pelo esclarecimento. Agradeço a oportunidade. Obrigado pelo que você fez na vida dos meus filhos. Não é paga essa matéria, não ganho nada por isso, um objetivo é trazer mesmo. E se você tem filhos com asma, procure ajuda, procure, porque tem como ter qualidade de vida. Saúde e bem-estar com Marcelo Menino. Beijo para vocês e até a próxima.